Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto baseado no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, cujo título é O Perigo das Tentações. Todos os dias nós enfrentamos guerras espirituais. Você pode até não sentir, mas com certeza todo cristão, toda pessoa que se volta para Cristo Jesus tem essas guerras chamadas guerras espirituais. Isso porque o cardido, o demônio, o diabo, não importa o nome que você der a ele, tenta trazer em nossas vidas brigas, contendas, desavenças, sofrimentos e outras situações terríveis para a nossa vida. É nesse momento, irmãos, que temos de vigiar para não cair no laço do inimigo. Hoje a gente vive numa sociedade onde os valores estão cada vez mais distorcidos. O índice de violência cresce todos os dias. A pornografia, o homossexualismo tornou tão comum, algo tão comum, que hoje, se você falar que é contra, você periga ser processado. Enfim, está ocorrendo uma banalização da imoralidade. Tudo isso depõe contra os princípios bíblicos e faz com que o cristão faça parte desse quadro de horror. É diante desse quadro, irmãos, que o cristão enfrenta um dos maiores gigantes em sua trajetória. Uma trajetória visando a salvação. E esse gigante tem um nome: tentação. Muitas pessoas acreditam que as tentações e as provas com o mal vêm de Deus. Isto é, que Deus traz o mal em nossa vida para nos tornar melhores. Porém, eu vos digo com toda certeza, isso é mentira do diabo. Ele usa a boca das pessoas para nos enganar, pois o responsável de todas as tentações, direto ou indiretamente, não é Deus, e sim o encardido. Perdão. Paulo estava preocupado que o tentador tentasse os fiéis da igreja de Tessalônica e que o trabalho que ele havia realizado naquela cidade tivesse sido inútil, pois sabia o perigo que eles corriam se não resistisse às investidas do inimigo. Ele conhecia a história dos judeus e sabia que o povo da promessa havia sucumbido. Eles sucumbiram à tentação ao ignorar seu comprometimento com Deus. Isso se deu por causa da idolatria e da murmuração. Esse alerta, irmãos, serve para nós também, pois precisamos permanecer firmes e resistentes a todas as tentações de imitar os desobedientes. A coisa é certa. Os verdadeiros cristãos sempre terão lutas e vitórias.
vitórias e mais lutas, sem nunca se desviar da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás não quer que nós sejamos vitoriosos. E por isso ele tem colocado em nossos caminhos armadilhas, cujo propósito é nos prejudicar. Sempre foi assim e sempre será assim, irmãos. Quanto for maior nossas lutas, maior será nossa vitória. Mas só desfrutarão das vitórias aqueles que não se intimidar nem se acovardar diante das provas. Ele tenta, e quando vê que não vai dar certo as estratégias usadas por ele, dá meia volta e vai embora, fugindo de todos os que estão bem posicionados. Uma coisa é certa, e eu posso dizer a vocês, nesta noite, Satanás é previsível. Isso é, ele tem usado as mesmas estratégias desde a criação do mundo. O seu agir é sempre o mesmo. Então, como é que ele age? O primeiro passo, irmãos, é identificar um desejo dentro de você. Esse desejo pode ser qualquer coisa. Então, ele vai sugerir que você realize esse desejo de forma errada. Essa estratégia ele usou com Cristo, quando Cristo esteve formado no deserto. O segundo passo é fazer você duvidar da palavra de Deus. Foi o que ele fez com Eva, lá no Éden. Ele tentou questionar as afirmações de Deus. O terceiro passo, irmãos, é o engano. Ele tentará te enganar. Apesar de ser o pai da mentira, Satanás não mente descaradamente. Ele sempre emprega meias verdades. Foi dessa forma que ele argumentou com Eva e com Cristo Jesus. O quarto passo, irmãos, é a desobediência. A pessoa fica tão convencida com as mentiras do maligno que se entrega cegamente à prática do pecado, justificando seu erro e muitas vezes levando outras pessoas a cometer o mesmo desatino. É só você verificar o que aconteceu com Adão e Eva. Mas graças a Deus, irmãos, nós somos alertados todos os dias para não cairmos nas ciladas de Satanás. Porém, muitas pessoas são seduzidas sem perceber que estão se desviando dos caminhos de Cristo Jesus. Então, irmãos, a chave para vencer a tentação é saber de onde ela vem. Pois qualquer que seja a tentação, ela tem somente duas origens: o diabo e os nossos desejos. No primeiro caso, a palavra é clara, quando diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é a maneira mais eficiente de falar com o diabo. Não é com a boca, e sim com os pés. Fuja. Fuja de todo desejo maligno. Rompa com todo o canal de tentação. No segundo caso, olha para dentro de você. Observe que você nasceu duas vezes. Primeiro você nasceu da terra. Sim, você nasceu da terra através de seus pais.
Depois, você nasceu do céu. Esse segundo nascimento vem do Espírito Santo e da semente que é a palavra de Deus. Cristo nos disse que o nascido de Deus vence o mundo. A arma que vence o mundo é a nossa fé. Somente aquele que crê em Cristo Jesus é o Filho de Deus que vence o mundo. Então lembre-se, Jesus não resistiu ao diabo, usando o seu poder miraculoso. Ele podia usar o seu poder, mas ele não usou o poder miraculoso. Porque quando ele estava nessa terra, ele não era Deus, ele era um homem simplesmente. Ele poderia ter invocado uma revelação especial, mas ele não fez isso. Ele se manteve firme, abraçando a palavra de Deus. Então, irmãos, se nós permitirmos que a palavra de Deus habite em nós, seremos fortalecidos em nosso homem interior, com poder suficiente para vencer o encardido e todas as suas tentações. Eu me lembro nesse momento de uma história que vem bem a calhar o que estamos pregando. Existia um senhor, dono de uma grande propriedade, centenas de alqueires. Esse homem queria vender essa propriedade por uma ninharia. O valor era muito pequeno, mas tinha uma condição: que o comprador deixasse no meio da propriedade um alqueire no nome do antigo dono. Alguém comprou essa propriedade. E depois do negócio fechado, documentos passados, o novo proprietário descobre que, por força de lei, ele tem de permitir que o antigo proprietário corte uma estrada através da sua propriedade para chegar a dele. Então, uma grande propriedade é cortada ao meio pela estrada do antigo proprietário. Irmãos, isso acontece na vida de muitos convertidos. Com respeito às tentações, a pessoa sai das mãos de Satanás e entra nas mãos de Cristo. Só que deixa o inimigo continuar com um pedacinho no meio do seu coração. Então ele, o encardido, começa com um pequeno trilho, depois vira uma estrada e por fim uma pista dupla até tomar posse de todo o coração das pessoas. Não permita que isso aconteça com você. Lembre-se que o escape não nos é dado pela ausência de tentações. O escape só aparece através da resistência ao diabo e da persistência em permanecer nos caminhos de Cristo. Pois ele, Cristo, é o escape que o Deus fiel proveu para podermos vencer esse gigante chamado tentação. Fiquem na paz de Deus. Amém.